O Roda Viva de hoje, da Rede Cultura, traz uma opinião especializada. O técnico Tele Santana, que vai falar dessa expectativa internacional e de um acontecimento que vai parar o Brasil. Com a vida dedicada ao futebol arte, Tele Santana já reuniu um grande número de títulos. Falta um só, o de campeão mundial, que Tele não conquistou quando dirigiu a seleção brasileira entre 1982 e 1986. 3 anos na Arábia Saudita e há quase 4 no São Paulo Futebol Clube, a torcida o considera como um dos melhores técnicos do futebol brasileiro. E para entrevistar o Tele Santana, nós convidamos hoje o José Trajano, que é comentarista do programa Cartão Verde, da Rede Cultura. O Josemar Gimenez, que é chefe de redação da sucursal paulista do Jornal o Globo. O Maurício Cardoso, que é subeditor de esportes da revista Veja. O Biratã Brasil, que é repórter esportivo da Folha de São Paulo. O Sérgio Martins, redator-chefe da revista Placar. E o Cacílio de Andrade, que é coordenador de esportes do Jornal da Tarde. Tele, minha primeira pergunta está diretamente relacionada com os acontecimentos de hoje da Seleção Brasileira de Futebol, e especialmente desse coletivo e dessa vitória expressiva dos titulares sobre o reserva. Qual é o comentário que você tem a fazer sobre isso? É um comentário otimista? É um início bom, né, dos brasileiros lá nos Estados Unidos? Claro que é bom, sempre é bom começar bem. E me parece o treino foi bom, agradou ao Parreira, naturalmente, porque treinaram bem os titulares. É verdade que o time reserva teve algum enxerto americano, mas não deixa de ser uma alegria para o técnico quando vê o seu time jogando como ele gostaria de ver. Agora, Tele, esta saída, né, essa saída desse primeiro coletivo, é um bom início para a Seleção Brasileira de Futebol, ainda que seja o primeiro passo? Quer dizer, é nessa direção que o Parreira deve caminhar mesmo se o Brasil quiser conquistar esse tetracampeonato? É, um treinamento bom, dá mais confiança ao jogador ou aos jogadores, naturalmente, que eles, fazendo tudo para acertar, vêm de treinamentos físicos, onde as dores musculares sempre aparecem, e os jogadores se apresentando bem, dá realmente essa confiança tão necessária para iniciar um trabalho de Copa do Mundo. José Trajano. Bom, Tele, boa noite. Boa noite. Bom, se houvesse uma eleição para técnico da seleção, eleições diretas, você ganharia. Várias pesquisas mostram que o torcedor brasileiro queria o Tele como treinador da seleção. Agora não tem mais jeito, Parreira já está lá, você inclusive vai acompanhar a Copa como comentarista de uma emissora de televisão. Então, eu acho que você já descartou essa hipótese. Mas você fala muito em abandonar o futebol. Volta e meia você diz que quer abandonar o futebol, chateado com várias coisas, entre elas a corrupção no futebol brasileiro. Você até diz que parece chato, que dizem que você quer aparecer toda vez que você ameaça largar o futebol. Até tem uma frase sua que diz que você é muito decente para esse meio. O que você quer dizer? Esse meio do futebol é um meio corrupto, é um meio indecente, Tele? Eu, infelizmente, eu não tenho provas, mas aí estão os fatos que aconteceram no Rio de Janeiro, aqui mesmo em São Paulo, e vem provar que alguma coisa de errado existe. Só que eu não posso dizer o fulano roubou, o ciclano é ladrão, eu não posso dizer isso. Quem dera que eu tivesse provas para apresentá-las no momento desse. Porque eu acho que o futebol não é lugar para ladrão, não é lugar para aproveitadores, é lugar para se trabalhar. Aqueles que trabalham recebem justamente o que merecem, e aqueles que trabalham sem receber é porque gostam do futebol, ou deveriam gostar do futebol. Por isso é que eu combato, eu acho que não tem lugar para paraquedista no futebol. Ou trabalha, como trabalha o pessoal da imprensa, ou trabalham aqueles profissionais, jogadores, técnicos, preparadores e supervisores, sei lá mais o quê, e trabalham para receber, e aqueles... O que é um paraquedista? O que é um paraquedista? Não, o paraquedista é aquele que entra sem ter nada com o futebol e que quer viver dele. Usufrui do futebol. Então, aproveitando dele para viver. Esse é um paraquedista. Agora, o profissional não é um paraquedista, ele está trabalhando, bem ou mal, ele está fazendo jus àquilo que recebe. Osmar de Oliveira. Tele, boa noite. Boa noite. Se você tivesse que escolher o caminho para um ex-jogador de futebol que acabou agora, encerrou a carreira, um craque, você, se fosse presidente de um clube, você o contrataria para ser técnico do seu clube ou você o colocaria primeiro lá embaixo, no infantil, no juvenil? Eu acho que em toda profissão precisa de uma escola. E o futebol também.
Eu acho que você, para dirigir, é preciso que você tenha uma certa experiência. Não basta ter sido um grande jogador, simplesmente jogador e para ser técnico. Ele precisa primeiro aprender a comandar. É muito diferente você jogar e você passar a comandar. Então eu acho que qualquer jogador, ex-jogador, que quisesse seguir a profissão, tivesse qualidades para isso, liderança, conhecimento, uma certa experiência dentro do futebol, ele deveria começar nas equipes de base, no juvenil, passar para o júnior, uma escala, e depois então atingir a equipe principal de qualquer uma equipe profissional. Eu fiz isso e acho que é o caminho certo. Eu não fiz porque eu quis, talvez eu pudesse até ter sido queimado sendo colocado já dirigindo uma equipe principal. Mas a minha escola foi muito boa. Eu comecei no juvenil do Fluminense, passei no ano seguinte ao júnior, e no terceiro ano, então, eu já dirigi a equipe principal do Fluminense. Eu acho que essa escola é de muita importância para que um técnico vença. Então, se o Falcão tivesse começado assim, talvez hoje ele fosse o técnico da seleção brasileira. Eu acho que ele precisava disso. Ele não poderia ser levado diretamente à seleção brasileira como foi. Falta alguma coisa que ele vai adquirindo à medida em que ele vai trabalhando nas equipes de base. E agora ainda aconteceu com o próprio Júnior, que saiu de jogador e foi direto dirigir a equipe do Flamengo. Ele não é dizer que não pode acontecer isso, pode. Mas o melhor seria que tivesse feito uma escala. Tele, a pergunta agora é do Maurício Cardoso. Boa noite, Tele. Boa noite. Tele, no seu tempo tinha, em 82, teve o Bota-Ponta Tele. Agora não tem, o grande tema agora de discussão são 2, são 3 no ataque. Você faria uma seleção com 3 no ataque hoje? Deixa eu explicar. Primeiro, o problema bota-ponta, Tele, eu estava adiantado na frente desses que combatiam, que não queriam ponta. Hoje ninguém mais joga com o ponta fixo. O ponta pode ser um lateral, pode ser um jogador de meio campo, pode ser um atacante que desloca para a ponta, mas não existe mais esse problema de fixo como na minha época existia e que eu comecei a jogar de um estilo diferente. O problema de ataque, por exemplo, não quer dizer que quanto mais homens você põe, mais ofensivo você seja, o seu time é. É preciso que entenda que quando se ataca, não se ataca somente com aqueles 2 que estão na frente. Ele leva 2 laterais, pode levar 2 laterais, pode levar 2 homens de meio campo, além dos 2 que estão na frente. Então você ataca com 6, às vezes até com 7 jogadores, sem ser necessário que você tenha 3 ou 4 homens lá na frente fixos. Não pode, não precisa ser isso. Agora, tendo um jogador, por exemplo, como o Ronaldo, que pinta aí como um grande jogador, você arrumaria um lugar para ele no time? Tem o problema, o esquema que é determinado pelo técnico. Eu vou dar então esse exemplo que faltou o ponta na seleção. Nós tínhamos 4 grandes jogadores, todos em meio campo, e eu tive que encontrar um lugar para os 4 jogarem juntos, porque não podia deixar um jogador desse de fora, Cerezo, Falcão, Sócrates e Zico. Nós tínhamos que colocar e procurar colocar todos esses jogadores dentro do campo. E conseguimos fazer com que os 4 jogassem juntos sem que usássemos um ponta fixo. E ali cada um revezava pelo setor direito, caía, deslocava pelo setor e nós nos demos bem, nos jogamos bem. Então, hoje não precisa fixar um jogador na frente. Tem o seu esquema, um jogador pode voltar um pouco mais, seja lá o Ronaldo, seja o Bebeto, não diria até o Romário, que não tem muito essa característica, mas poderia um deles até voltar e jogar com esses 3 atacantes, não teria problema nenhum, desde que se adaptassem ao sistema de jogo. Sérgio Martins. Tele, você está falando que você estava adiantado no tempo e não utilizar ponta. Você também estaria adiantado no tempo quando montou o Palmeiras, principalmente em 78, 79, com 2 volantes, e hoje você não teria uma dorzinha na consciência da gente ter numa seleção 2 volantes como o Dunga e Mauro Silva, que são redundantes? Não, eu acho que desde o momento que esse esquema esteja dando certo, não importa, até que seja o WM, puxa.
Você pode jogar até no WM, que já foi nos tempos que iniciamos o futebol, que se jogava no WM. Você pode fazer até um esquema WM, desde que ele esteja dando certo, não importa que tenha dois volantes. Eu, por exemplo, quando coloco 2 volantes no time, eu libero outros jogadores. Então não importa que sejam 2 volantes, e que façam a cobertura daqueles homens que avançam. Então você põe 2, e eu fui muito combatido aqui quando eu coloquei o Ronaldo, que é foi o 4 zagueiro nosso, eu botei no meio do campo num campeonato para jogar. Então, como é que pode o Ronaldo jogar no meio de campo? Mas ninguém entendia que eu soltava o Leonardo, que passava a ser um atacante, e prendia o Ronaldo para fazer a cobertura desse jogador. Então eu não estava tirando nada da parte da parte ofensiva, estava colocando mais um jogador lá e colocando um para fazer a cobertura aqui. Então muita gente não entendia isso, e já jogamos com o Adilson, que era back central, no meio de campo também. Então é para liberar outro jogador que tem qualidades boas para atacar, e eu então usava esse sistema assim. Então não importa que você tenha dois elementos que sejam mais cabeças de área, como se chama, agora Dunga e o Mauro Silva, se você libera outros jogadores. O que não pode é você ter 2 cabeças de área e prender os outros também. Prende o lateral, ora, quando for um não vai o outro. Então aí não adianta nada você ter 2 cabeças de área. Tem mais um jogador que é defensivo naquele momento que você precisa atacar. Mas não seria um pouco incoerente da sua parte, porque você critica, por exemplo, já ouvi você criticar jogadores, por exemplo, como o Romário, que eles pouco participam do jogo. Né? O Romário pega a bola 3 vezes, faz 2 gols e acabou. Um volante, o cabeça de área, ele também não é um jogador que ele tem uma função muito específica e também não participa, ele marca, apenas um jogador de marcação, que não arma a jogada, que não ajuda na criação das jogadas. Não seria um pouco de incoerência sua cobrar de que um jogador do ataque participe do jogo assim, de participar da jogada, da criação das jogadas, e que um volante não, que o volante possa só marcar e... Mas eu não prendo nenhum jogador, não, ao contrário. Se ele tem qualidades, e aí é que entra o problema da qualidade. Você não pode pegar o seu cozinheiro e fazer dele um garçom. O garçom é garçom, o cozinheiro é cozinheiro. Se ele sabe fazer as 2 funções, então você pode aproveitá-lo lá, cozinha e depois vai servir. Ele pode fazer isso. Mas quando ele não tem essa qualidade para servir, ele não pode ser garçom. A mesma coisa é o jogador. Se ele é um bom jogador e que ele sabe atacar, eu não prendo, não. Ao contrário, eu tenho feito muitas vezes isso. Um jogador sai o Valber, que é mais atrás ainda, que joga mais atrás e vai atacar. Eu deixo que ele ataque. Eu não fico, não vai. Não, ao contrário. Nós temos a posse de bola, ele pode atacar, não tem problema nenhum, pode atacar. Então, aquele que você tem num clube, por exemplo, que é um jogador limitado e que ele faz muito bem essa função de defender, então ele vai defender. Mas se ele tiver qualidades para atacar, ele vai atacar. Eu quero que ele se solte também. Não tem esse problema de prender o jogador. Antes de passar a palavra para o Cacildo Andrade, eu queria que você respondesse aqui o nosso telespectador, o senhor Alfredo Torres, São Paulo. Diz assim, você falou agora sobre paraquedista do futebol. Ele manda perguntar a você se você considera o Ricardo Teixeira um paraquedista. Considero. Acho que é porque ele nunca viu no futebol em coisa nenhuma, só vi na CBF, só apareceu na CBF. Ele caiu dentro da CBF, não sei mais nada dele. Eu sou de Minas, ele é mineiro, nunca tinha ouvido falar nome dele lá no Cruzeiro, no Atlético, no América, que são as 3 equipes de Belo Horizonte, nunca ouvi falar o nome dele. Então é um homem que caiu ali dentro, não era bom. Osmar de Oliveira. Pelé, vou citar aqui 3 jogadores, você só tem direito de escolher um para o seu time. Vou colocar os 3 com 25 anos. Baresi, Van Basten e Romário. Escolha um. Com 25 anos? Os 3 com 25 anos. Escolha um dos 3. Van Basten. Van Basten? E então essa qualidade que você exaltou do Valber aí agora há pouco, que é um homem que vem lá de trás, de surpresa e tal, você ainda deixaria ele para trás para ficar com um goleador? Não, eu não estou dizendo que os 2 não sejam claro, bons. Você por me isso deu que eu te falei que você só pode escolher um. E eu então escolhi o Van Basten, um jogador de frente, um jogador inteligente, que cabeceia muito bem, que se coloca muito bem, bate bem na bola. Então esse seria o jogador com 25 anos, é o que eu daria preferência. Mas se pudesse, eu queria ter os 3 no meu time. Agora vamos supor que eu te dissesse, tá bom, você escolheu o Van Basten,
O Van Basten é bilionário, e o Romário é pobre. Você fica com qual? O Romário. O Romário. É cachorro magro. É aquele que ainda quer porque precisa. É aquela sua história do cachorro de açougue. Cachorro de açougue, é. O cachorro de açougue é aquele que come filé todo dia, então ele deita num cantinho lá, se entrar ladrão, entrou, levou, não quer nada. O cachorro magro, aquele que passa fome, ele está sempre de orelha em pé, querendo pegar alguém e está sempre atento. Esse é que é o cachorro de açougue. Nessa coisa da... Tele, você briga muito pela sua profissão, quer dizer, a profissão de treinador de futebol, e exige respeito a essa profissão. Agora, essa semana nós tivemos a demissão do Carlos Alberto Silva pelo Corinthians, uma coisa meio complicada, quer dizer, no final de contrato ele foi desrespeitado, falou isso publicamente, e agora também nós estamos vivendo a história do Vanderlei Luxemburgo, que ameaça largar o cargo porque é incompreendido pela torcida após ter dado tantos títulos ao time do Palmeiras. Como é que você vê isso? O treinador de futebol ainda é muito desrespeitado pelos dirigentes, quer dizer, é considerado assim um cidadão de terceira classe pelo dirigente? É uma força que às vezes não tem como suportar. Uma torcida, quando exige às vezes a saída de um técnico, ela vai continuar exigindo. Então, basta ter um mau resultado. E não se pode dizer que foi um mau resultado o jogo do Palmeiras com o Ceará. Pode acontecer no futebol, não quer dizer que o Palmeiras, porque é o campeão, é o bicampeão, tal, que não pode empatar com o Ceará. Pode acontecer isso dentro do futebol. Então, aconteceu. E por isso foi desclassificado o Palmeiras da Copa do Brasil. E o Carlos Alberto Silva, aquela história que aí já é diferente, não foi a torcida, foi uma coisa de dirigente em relação... Alguma coisa pode ter acontecido, a gente não sabe, lá dentro ouvimos um lado, não ouvimos o outro, então pode ter acontecido alguma coisa. Mas eu acho que quando se contrata um técnico, é preciso saber as qualidades desse técnico, os defeitos que ele tem, suportar os defeitos e levantar as suas qualidades. Então, quando se contratou um técnico, e não é a primeira vez que o Corinthians contrata o Carlos Alberto, já o conhecia bem, porque ele já trabalhou no Corinthians, inclusive. Então, quando ele está lá, é para prestigiá-lo. Perdeu um campeonato, nós também perdemos, e nem por isso o São Paulo me mandou embora. O Corinthians perdeu, nós também perdemos. E nem por isso eu saí, por causa da perda de e o São Paulo respeita todas as suas qualidades e defeitos. Você acha que também no São Paulo você também é um pouco incompreendido? Pelo menos até agora foi assim, né? Não, mas às vezes você não arranca rabo lá. Não, mas tem. Mas aí eu abro o bico. Quando tem alguma coisa que reclamar, eu reclamo, falo mesmo, porque eu defendo não é a mim, né? Eu defendo é o São Paulo. Quando eu estou lá, eu não estou defendendo o nome do técnico, o Tele, não. Eu estou defendendo, é o clube que eu estou defendendo. Com essas brigas que tive todas aí, e tudo para o bem do futebol. Às vezes não é nem o próprio São Paulo. Uma vez eu perguntei ao Fará, me dê uma razão para não fazer exame antidoping. Uma razão, poxa. Ele não pode ter uma razão para não fazer exame Tele, essa é uma cultura eminentemente brasileira? Quer dizer, perdeu, o técnico já está na berlina, no segundo ele está na rua? Infelizmente aqui no Brasil é assim. Não vê um trabalho. Isso pode acontecer comigo amanhã. 2 jogos perder e tal. Você já perdeu mais 2 sem ser mandado embora? No São Paulo perdemos 5 jogos sem ganhar, ficamos aí 5 jogos sem ganhar. Felizmente ainda me aguentaram e nós pudemos até sair para ganhar esse próprio campeonato que nós perdemos 5 jogos seguidos. Falando em seleção, o São Paulo tem uma estrutura que é realmente invejável, tal. Todo mundo admite isso. O Moraci teve problemas com a CBF, voltou para a seleção realmente em função do trabalho que ele desenvolve no São Paulo. E teve um episódio curioso agora que envolve uma pessoa do São Paulo, que é a Patrícia Bertolucci, que é nutricionista, faz parte do esquema do preparador físico Moraci, e pelo que se pôde entender, os 2 médicos da seleção, tanto o Lídio Toledo como o Mauro Pompeu, acharam que ela era cozinheira, tal, que ela ia lá temperar a comida, tal. Aí ficaram espantadíssimos a hora que ela começou a falar em nutrição. Como é que você viu esse episódio da demissão dela e qual é a importância que ela tem no trabalho do São Paulo? Eu acho que eles não podem desconhecer uma nutricionista. 2 médicos famosos, como o Mauro Pompeu, o Lídio Toledo, eles não podem desconhecer uma nutricionista. É uma moça que eu nunca falei com ela. Eu raramente encontro com ela, o cumprimento somente. Nunca falei com ela. Acho que foi uma deslealdade de algumas pessoas da comissão que conheciam o seu trabalho, inclusive o próprio Moraci, e que devia partir em defesa dela. Esse seria o meu comportamento. Desde que eu considere uma pessoa correta, certa para o trabalho que tem que exercer lá, eu partiria em defesa, como parti em defesa do que eu queria quando eu entrei na seleção, que eu queria uma outra comissão que não fosse a que eles queriam impor.
E eu consegui fazer isso. Então, da mesma forma, tem que ser coerente. Se acha que ela é boa, que vai trabalhar a favor da seleção, que lute por isso. Então, não seria um médico, por exemplo, lá que ia dar, não, quem vai dizer aqui que vai comer sou eu, não pode ser assim. Tele, eu não sei se você disse essa frase, eu pelo menos anotei na pesquisa de hoje, dizendo o seguinte: com jornalista a gente tem sempre que ficar com o pé atrás. Essa frase é atribuída a você. Como é que é, jornalista? Com o jornalista tem sempre que ficar com o pé atrás. O jornalista? Com os jornalistas em geral. Que você teria dito essa frase. Não é o jornalista, não. Com o jornalista. Com o jornalista. Com o jornalista. Você falar com o jornalista. Porque eu tenho duas perguntas relativas a isso. Uma delas é do jornalista Nelson Rubens, que diz o seguinte: o que deixou você feliz, mais feliz nos últimos anos? E ele pergunta se foi enterrar a fama de pé frio. E o senhor Marcos Álvares diz: o que você acha da imprensa especializada em futebol no Brasil? Olha, o problema de pé frio, eu no início, eu me aborrecia muito. Porque... Com a imprensa? Hein? Com a imprensa? Não me chamar pé frio. Quem inventou isso foi a imprensa. Quem inventou o negócio de pé frio foi a imprensa que inventou isso. Foi um repórter, e eu já disse isso aqui e tal. Bom, mas eu me aborrecia, porque quem conhece a minha vida... Eu fui tantas vezes campeão jogando futebol, Trajano acompanhou a minha carreira durante algum tempo no Rio de Janeiro. Meu América, né? Então, perdemos uma para o América também, mas ganhamos muitos títulos eu jogando futebol. Já comecei o primeiro ano de profissional, já campeão pelo Fluminense. Então, como técnico, comecei já campeão também nas equipes de base, depois no time principal do Fluminense. Então, não podiam desconhecer tantos títulos que eu já tinha ganho. Pé frio é aquele que não ganha nada. Então eu me aborrecia. E todas as vezes que falavam comigo, eu dizia, eu já ganhei isso, mais isso. Aí depois eu falei, vou ficar dando bola para essas coisas, não adianta. Então, não vou mais falar. E veio com o trabalho, felizmente. Veio com o trabalho o reconhecimento que não existia, porque isso foi inventado e já a torcida já pegava, todo mundo começava pé frio, e isso aborrecia. Mas desde o momento passou a ganhar e tal, esqueceram disso, não houve mais nada. E o outro é que a imprensa... O que você acha da imprensa especializada? A imprensa, como em qualquer atividade, em qualquer profissão, tem os bons e tem os maus. Tem aqueles que você pode ouvir, pode ler, pode ver, e tem aqueles que não merecem nenhum crédito, que você vai ver, não fala nada com nada. Então, o que acontece? Tem a crítica construtiva e tem aquela que não leva a nada. Então, eu separo o que é bom e o que é ruim. Como eu separei, por exemplo, os técnicos que eu tive, aqueles que eram bons, as suas qualidades, eu procurei seguir e deixar de lado aquilo que eu achava que não era bom. Tele, com a morte do Senna, o Brasil ficou meio órfão com relação ao ídolo no esporte, e existe hoje um sentimento na nação, até comparações de que o Ronaldo pode repetir o Pelé em 58. Você, com o olho clínico, sempre revelando talento, você acha que isso é exagero ou você vê no Ronaldo realmente um grande craque que pode estourar na Copa do Mundo? Como é que você vê? A comparação eu não gosto de fazer. O Pelé aquele ditado, quem viu, viu, quem não viu não vai ver mais. Felizmente a gente ainda tem tapes, tem filmes para ver, porque o que ele fez, eu acho que nenhum jogador vai conseguir fazer mais. O Pelé foi, para mim, o maior jogador e vai ser insuperável. Ninguém vai jogar mais do que o Pelé. Então, o Ronaldo é um bom jogador. Eu já vi algumas partidas. Acho que demoraram até a convocá-lo, porque ele já vinha mostrando isso há mais tempo. E não ter medo também de colocar. Hoje no Brasil, 17 anos, 18 anos, o cara joga tranquilamente, como foi o Reinaldo, como outros jogadores jogaram com essa idade. Então, esse é um jogador que tem qualidades para estourar. E vai ser um dos melhores atacantes que nós temos no Brasil. Agora, Tele, você está fazendo uma análise que considera que o Brasil tem realmente uma chance de chegar ao tetracampeonato? Eu acho que tem, pelos jogadores que tem. Pelos jogadores que tem, se o trabalho for bem feito lá, o esquema certo, eu acho que nós temos grandes possibilidades de ganhar a Copa do Mundo. Quer dizer, não seria um exagero, não seria um excesso de otimismo? Não é o otimismo exagerado. O futebol não pode existir o otimismo exagerado. Há o otimismo pelos jogadores que nós temos. Ali vai depender principalmente do ambiente. Se tivermos um ambiente que tivemos em 90, nós não vamos a lugar nenhum. Pode ter a maior seleção do mundo, nós não vamos jogar em lugar nenhum. Mas se tiver um bom ambiente, trabalhar bem esses jogadores, as chances de ganhar são enormes. E o maior adversário, qual seria o maior adversário do Brasil? Eu acho que, tecnicamente, seria a Colômbia.
E, pela tradição, a Alemanha continua sendo o nosso maior adversário. Maurício, Tele, nós estamos recebendo aqui fax e também telefonemas de várias regiões do Brasil e parece que você é um técnico supra times, né? Porque tem aqui corintianos, tem flamenguistas, tem gente, todo mundo dizendo que você é um bom técnico, é o melhor técnico. Tem de Salvador aqui o senhor Eliazar Luiz Silva, o senhor Carlos Gianfranetti de São Paulo e tudo mais. Tele, como é que você se sente sendo colocado desta forma? Eu muito alegre, satisfeito e sentindo que há um reconhecimento de um trabalho que sempre foi feito com a maior seriedade e honestidade. Então, hoje, o Brasil todo reverencia. E eu que passeio e que vivo muito viajando, eu vejo o quanto São Paulo ganhou de torcida, principalmente da garotada, quantos torcedores tem, você encontra em todo lugar, todo mundo com a camisa do São Paulo. Então eu fico orgulhoso disso. Quando você chegar lá eu nos Estados Unidos para comentar a Copa, você vai sentir uma dor do coração, dizendo, puxa, eu podia estar ali ou não? Não. Eu gostaria eu estarei do outro lado, torcendo para que tudo dê certo e que a gente consiga. Para todos nós é importante. Como é que vai estar, Tele? Hein? Como é que vai estar lá no fundo do coração você vendo um time jogando lá embaixo? Não, eu fico satisfeito. Se jogar bem, eu fico satisfeito. Eu às vezes vou até ver um jogo de futebol e vejo duas equipes que não tem nada a ver comigo, mas eu vejo. Se uma está jogando futebol decente, procurando jogar na bola, e vejo um outro catimbando, eu torço para aquela equipe que está jogando bem. Então eu tenho satisfação de ver um bom time jogar, eu gosto de ver. Cacilho. Tele, 4 anos no São Paulo, pelo menos nos últimos anos em time brasileiro, é um recorde absoluto. Tal. O que tem de positivo e negativo numa permanência muito longa num clube? Tal? Olha, no meu caso, o que poderia ser negativo seria a manutenção, por exemplo, de um elenco que se cansaria de todo dia vendo a minha cara e treinando e tal. Mas como nós mudamos muito, e do time que eu dirigi a primeira vez aqui, só tem 2 jogadores hoje, é o Zete e o Cafu. Os demais jogadores foram todos mudados e comprados, vendidos, alguns. Então nós tivemos uma mudança muito grande desde que eu cheguei aqui. Então isso que poderia ser um desgaste dentro do time. Felizmente isso não aconteceu e eu posso continuar trabalhando. E é realmente quase um recorde. Eu passei, a vez que passei no Atlético, eu passei 5 anos lá, de 70 a 75, eu dirigi o Atlético. Então não é a primeira vez que eu fico 4 anos num clube. Desde que me recebam bem, que me deem condições de trabalho e que eu possa executar o trabalho como desejo, eu não tenho assim o interesse em sair. Tive propostas para ir para a Espanha, para a Itália, para o Japão e preferi ficar aqui. Eu acho que eu quero ficar no Brasil. Você teve recentemente uma proposta da Itália, é isso? Da Itália, né? Valência. Recente? Do Valência. Valência. É o Valência. Espanha. É o Valência. Você não aceitou? Ainda está tentando me levar para lá. Você vai ou não? Não vou, eu não estou querendo sair do Brasil. Agora, tem outro time no Brasil que você dirigiria pela estrutura, pela sua exigência? Não, a estrutura que tem o São Paulo, eu acho que, eu não diria que é a perfeita, mas nenhum clube hoje tem a estrutura que tem o São Paulo aqui no Brasil ainda. Os clubes estão procurando se ajeitar, procurando melhorar e seguindo, às vezes, o exemplo do São Paulo, com campos de treinamentos, porque é importante isso, que se dê ao técnico condições de trabalhar e outras coisas importantes dentro do futebol que precisam ser feitas e que, infelizmente, os nossos clubes não fazem. Osmar. Tele, vamos voltar bastante no tempo. Quando você estava ali no auge da sua carreira, você não tinha a velocidade do Julinho, a velocidade do Maurinho, você não tinha o drible do Garrincha, mas você jogou muitos anos ao lado do Didi. Então o que me parece é que você já naquela época, talvez essa premonição sua, você já começou a ser um ponta diferente, totalmente diferente dos pontas tradicionais. Você jogava o jogo inteiro atento e você, até esse nome que lhe deram, esse apelido de Fio de Esperança por causa daquele filme, mostrava que você era aquele jogador que corria o campo inteiro. Tudo bem. Pega esse Tele aí de 1948, 49, põe hoje igualzinho no time do São Paulo ou no time do Palmeiras. Você ia ser convocado para a seleção brasileira? Não, talvez não. Eu não me considerei um jogador de alto nível. Eu sempre me considerei um jogador muito útil para um time.
eu trabalhava o tempo todo, eu não tirava o olho da bola, podia estar na mão ainda esses dias saiu uma crônica do falecido Mário Filho, ele dizendo isso, que eu não tirava o olho da bola nem quando ela estava na mão do Gandula. E isso realmente acontecia. Era um tiro de meta, eu estava de olho, sempre atento. Já tirei muitas bolas do adversário porque eles descuidavam e eu estava sempre atento. Então eu fui um jogador útil para o time e que lutava, mas lutava com a maior seriedade. Eu era incapaz de fazer uma firula para aparecer para a torcida, mas eu jogava para o time. Então eu fui um jogador assim. E eu cobro muito dos jogadores isso. Eu não me interessa aquele que passa a bola debaixo das pernas, que dá um chapéu no adversário, é aquele que joga com a maior seriedade. E eu estava falando sobre o lance que o Rincon perdeu de calcanhar, eu não perderia nunca um gol assim, porque eu não faria isso. Então, mas Tele, mas aí você me deixa confuso. Ou eu não entendo mais nada de futebol, ou você é muito humilde. Se você não é convocado agora, significa que você jogava menos que o Dunga e o Paulo Sérgio. Eu confesso que tecnicamente eu era superior a eles. Então, passava melhor, então, eu dominava melhor as bolas, eu tinha percepção de jogada, eu tinha visão de jogo, então isso tudo eu tinha. Agora, eu não me considerei um craque, um jogador que pudesse assim, chegar ao nível de Zico, dessas coisas. Não, esse é o craque. É uma palavra usada muito indevidamente, o craque. Chamam qualquer jogador de craque. E o craque, para mim, ele tem coisas que outros jogadores não têm. Não é qualquer um que eu chamo de craque. Tele, tem duas perguntas aqui que estão interligadas umas às outras. Uma do senhor Jadson Silvério, de Salvador. E ele pergunta a você o seguinte: se você se sentiu vingado dos italianos quando venceu o Milan na Copa Libertadores com o mesmo placar em que foi derrotado em 82? Eu não sou vingativo, eu vibro com as nossas vitórias, seja fosse contra a Itália, time italiano, o time espanhol, como nós ganhamos. Para mim foi uma vitória igual, a do Milan e do Barcelona, foram duas vitórias iguais. Ainda nessa linha, Luciano Duarte de Itapetininga, interior de São Paulo, pergunta: quando é que você sofreu mais? Foi na Copa de 82 ou foi na Copa de 86? Todas as duas. Eu confesso que a de 82 eu considerei uma seleção melhor, mas eu senti em todas as duas. O fracasso foi maior em qual? Hein? Você sentiu fracasso maior em qual? Não, eu não senti fracasso, não. Eu senti uma desilusão por ter perdido as duas Copas com duas boas equipes. E mostraram um espetáculo, nós mostramos. Nós não chegamos à semifinal, naquela primeira Copa já tínhamos feito 15 gols. Nós não chegamos à semifinal, já tínhamos feito 10 gols, não tinha sofrido nenhum quando jogamos com a França. Então, isso às vezes entristece a gente, porque era um futebol bem jogado, uma boa equipe. Mas eu queria falar sobre a violência na Copa do Mundo. Essa Copa do Mundo tem nuances diferentes. Quer dizer, esse negócio do carrinho, por exemplo. E nós temos alguns jogadores, uzeiros e vezeiros aí, em aplicar carrinhos por trás. E jogar muito deitado. É o caso do Ricardo Rocha, do Dunga. Se isso não é preocupante, quer dizer, você ter alguns jogadores especialistas em jogar deitado, ou então em usar muito carrinho. O carrinho é um recurso que às vezes usa corretamente. Um carrinho por trás é desleal, é desclassificante, deve-se colocar para fora mesmo. Qualquer toque por trás. Ainda ontem, nesse jogo entre Colômbia e o Milan, o Boban deu uma entrada por trás e o juiz, com 15 minutos de jogo, expulsou o jogador. Porque na Copa vai ser assim. Vai ser assim. Aqui também devia ser. Claro. Aqui também devia ser. Mas não é, infelizmente não é. Fosse do meu time, fosse do time adversário, tem que ir para fora. Deu um carrinho por trás, pegou o jogador por trás, tem que ir para fora. Então, outro dia eu abandonei um jogo aí, porque o juiz deixou correr bambo o negócio. Eu falei, eu não vou ficar vendo isso, eu vou sair daqui, vou embora. Então, eu não posso ver essas coisas. E se for o nosso jogador, também que ponha para fora. Porque não é admissível que um jogador entre em campo já prevenido para dar pontapé no outro. Eles são adversários, eles não são inimigos, tem que jogar futebol. E quem joga mais futebol e esquece a violência. Não, porque tem muita gente que ataca você, Tereza. É o seguinte, você reclama muito quando é o time adversário que faz a falta. Quando o seu time faz a falta, você... Mas não, meu time, se fizer falta desleal, eu quero que coloque para fora. E eu falo, isso é que ninguém me entende, é que eu falo para os meus jogadores para não fazer isso. Eu não sei de nenhum técnico que faça isso. E a imprensa às vezes é que fala aí que eu sou chorão e tal, mas nenhum faz isso, nenhum técnico dá essa instrução. Agora, eu não tenho jogador só que eu dirigi no São Paulo, não. Você pode no Palmeiras, tem jogadores que eu dirigi, no Corinthians tem jogadores. Se algum dia eu falei com eles para fazer isso, para a jogada, mata a jogada, se algum dia eu disse isso.
Agora, os outros fazem isso. Tele. Os outros fazem isso. Eu tenho aqui uma última pergunta, e ela é do telespectador Show Wagner Chagas, queria que você respondesse rapidamente. Ele quer saber o seguinte, se o favoritismo pode atrapalhar a seleção brasileira nessa Copa do Mundo? Olha, se entenderem como favoritismo uma equipe que está se preparando e já se julga vencedora, isso vai prejudicar. O otimismo, ele é até desculpável e é necessário para que você façam bons jogos e jogue com confiança. Mas ele não pode ser exagerado ao ponto de achar, bom, nós já ganhamos. E não é assim, o futebol não é assim. Ok. Tele Santana, obrigado pela sua participação aqui no Roda Viva. Muito obrigado também aos nossos colegas jornalistas pela participação. O Roda Viva volta na próxima segunda-feira, às 10h30 da noite. Tenham todos uma boa semana e até lá. Obrigado.